Olá, queridos, paz e graça. Estamos aqui mais uma vez sentados à mesa do Senhor para compartilhar com você um pão fresco, uma palavra dos céus para o meu e para o seu coração. E a palavra que o Senhor nos dá hoje, nesse dia, a palavra está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 54, que diz: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquietando-se ao fogo. Esse texto, ele fala para nós a respeito do apóstolo Pedro, que quando Jesus foi preso, que seguiu de longe. No Evangelho de João é mais claro, que fala que João era amigo de criados do sacerdote e conseguiu colocar Pedro para dentro. Eles entraram para dentro durante a prisão e o julgamento de Jesus. Eles estavam ali acompanhando o julgamento de Jesus. E a palavra do céu para nós, a revelação do Espírito para nós nesse dia, um pão fresco para nós nos alimentarmos dos céus, é que quando nós, assim como Pedro, apenas seguimos de longe e observamos Jesus de longe, o final é sempre de negação ou de traição do nosso Senhor. Veja só, Pedro, durante a ceia, disse para Jesus que ele era capaz de morrer pelo seu mestre. Ele estava mentindo? Não, ele não estava. Ele acreditava de fato mesmo que ele era capaz de morrer pelo mestre, por Jesus. Assim como todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando tudo está calmo e tudo está tranquilo, nós temos a tendência a achar que nós somos capazes de morrer pelo nosso Senhor Jesus. Veja bem, Pedro conviveu com Jesus por 3 anos e meio, aproximadamente. Ele foi discipulado por Jesus, ele viu milagres, ele viu a água se transformar em vinho, ele viu a pesca milagrosa que ele mesmo tinha passado a noite sem pegar nenhum peixe, e pela manhã, pela palavra de Jesus, ele teve uma colheita superabundante, ele teve uma pesca superabundante. Pedro viu demônios saírem da vida das pessoas serem libertas. Ele viu leprosos serem curados, cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Ele viu coxos andarem. Pedro conviveu com Jesus, ele partiu da mesa o tempo inteiro com Jesus. Ele foi instruído por Jesus e ainda assim ele seguiu Jesus e observou de longe. Isso mostra para nós que nós somos capazes de estarmos dentro da igreja, às vezes até termos nascido na igreja. Nós acompanhamos Jesus, nós observamos, nós até experimentamos milagres de Jesus, nós vivenciamos milagres. Pedro, de cara, no início, ele viu a sogra dele sendo curada por Jesus. E assim somos nós vemos milagres dentro da nossa casa, nós vemos milagres na nossa família. Nós experimentamos e vivenciamos experiências sobrenaturais com o Senhor Jesus. E ainda assim, somos capazes de apenas observar e seguir de longe. Só que Pedro disse para Jesus que morreria por ele. E Jesus debateu de volta, rebateu, dizendo: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, Senhor, jamais eu morreria por ti. Ele reforçou. Mas quando Jesus foi preso, junto com os 12, junto com os outros 11, ele saiu fora. E passou a seguir Jesus de longe. Então, se Pedro, que conviveu com Jesus, que foi discipulado por Jesus, que viveu sobrenatural, gente, Pedro estava com Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus em glória. Nós podemos ter experiências com a glória de Deus e ainda assim escolhermos seguir Jesus de longe e ainda assim apenas ser observadores de Jesus.
E ao final das contas, o que Pedro fez foi negar Jesus. Pedro recebeu uma revelação de que ele iria negar. Assim somos nós recebemos revelações dos céus. E ainda assim nós somos capazes de negar ao final. Por quê? Porque aqui dentro não houve uma transformação de fato. Eu já passei por isso várias vezes, porque eu não passava de um observador e de um seguidor, e a minha oração ao Senhor é que eu largue essa vida de ser apenas observador. Tem áreas da minha vida que eu preciso deixar de ser apenas observador e ser um praticante da palavra, de ser um praticante como um filho de Deus. Assim como Jesus, eu preciso ver o que o meu Pai está fazendo e fazer. Eu não posso apenas ver e ficar quieto, seguindo de longe. Eu tenho que ver e fazer o que o Pai está fazendo. E essa é a palavra de Deus para mim, essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Que nós possamos aprender, de fato, a deixarmos de ser apenas seguidores e observadores e sermos também, além de observadores, praticantes daquilo que o Pai vê e faz nessa terra. De sermos praticantes da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Porque Pedro negou. Mas o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? E o que é engraçado é que no original ele fala assim: Pedro, tu me ágapo? E o ágapo vem da flexão do ágape, né? Que quer dizer o amor incondicional de Deus, o mesmo amor de João 3,16, o mesmo amor de 1 Coríntios 13, o amor de Deus, o amor sublime, o amor incondicional de Deus. Ele fala assim: Pedro, tu me ágapo? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes, eu te filéu. Ele está dizendo assim: eu te amo com um amor fraternal, eu te amo com um amor de irmão. Aí Jesus fala: Pedro, então apacenta minhas ovelhas. E Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Porque ele chega para Pedro e fala assim: você me negou 3 vezes, então vamos restaurar isso. Porque o número 3 na Bíblia ele dá um sentido de ser completo, mas num sentido de ser estável, completo estável, em estabilidade. Pedro estava estável na condição de seguidor e observador. E Jesus falou assim: não, eu te quero estável, é dentro do meu reino, é dentro do centro da minha vontade. Então você me negou 3 vezes porque você estava estável na sua posição. Mas agora eu vou te deixar estável na minha posição. E ele chega para Pedro a segunda vez assim: Pedro, tu me ágapo? E Pedro: mestre, tu sabes, eu te filéu. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus nunca faz nada pela metade. Pedro negou 3 vezes, Jesus então restaura na 3ª vez. Jesus restaura na 3ª vez. Pedro, tu me filéu? E Pedro responde: mestre, o senhor sabe que eu te filéu. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus é tão incrível que ele fala assim: tu me ama com amor incondicional? Não, eu te amo como um irmão, como um amigo bem próximo, bem íntimo. Pedro, mas tu me amas com amor incondicional ou não? E Pedro, receoso porque ele já tinha prometido e tinha negado Jesus, ele falou: eu não, eu morro por ti, mas negou. Pedro: não, eu te filéu, eu te amo com um irmão. Aí Jesus chega no nível de Pedro e fala assim: Pedro, tu me filéu? E Pedro: sim, o senhor sabe que eu te filéu, o senhor sabe que eu te amo como um irmão. Então apacenta, Pedro. Ou seja, eu estou te eu estou te restaurando agora, Pedro. Se você antes estava num sentido completo, mas numa estabilidade negativa, agora eu te ponho numa estabilidade ministerial no centro da minha vontade. Agora você vai apacentar as minhas ovelhas, porque eu te chamei para ser pastor de ovelhas, eu te chamei foi para ser pescador de homens. Jesus é tremendo,
tremendo. E eu quero nesse momento agora liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero nesse momento que você entenda que o Senhor está me mostrando que existem pessoas que Ele quer trazer dessa estabilidade de seguidor, dessa estabilidade de observador, para uma estabilidade do centro da vontade dEle, uma estabilidade de um ministério com um propósito na vontade para a qual Ele te criou. Isso serve para mim, isso serve para você. Amém, queridos? Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco, Senhor Deus, a vida agora desse meu irmão e dessa minha irmã que está vendo, assistindo, ouvindo esse vídeo. Seja onde estiver, Pai, tira, transporta o meu irmão, a minha irmã, da realidade que ele está agora, para a realidade para a qual o Senhor deseja que esteja. Pai, em nome de Jesus Cristo, se até então está na estabilidade de ser apenas observador, de ser apenas um seguidor de longe, mesmo vivendo e presenciando milagres espetaculares do Senhor, manifestações da sua presença. Pai, transporta. Porque assim como o Senhor disse que Pedro falou lá na sua epístola, lá no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o Senhor Paulo disse lá em Colossenses, que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua graça, da sua luz. Pai, em nome de Jesus Cristo, transporta o meu irmão e a minha irmã agora da estabilidade negativa para a estabilidade positiva. Transporta da estabilidade de seguidor para a estabilidade de praticante da tua palavra. Transporta, Senhor Deus, o meu irmão da estabilidade de ser um seguidor para ser um estável na posição, na realidade, de cumpridor de propósito, de estabelecedor do teu reino, de manifestante do teu reino, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que essa palavra entre no seu coração. A cada dia eu preciso, dentro de mim, entender que eu não sou observador e nem seguidor. Eu falo isso para você, mas eu tenho isso dentro de mim. Isso está queimando dentro de mim. Porque eu também preciso deixar em muitas áreas da minha vida de ser um seguidor e observador e me tornar um praticante da palavra do Senhor, um praticante manifestante do reino, cumprir o meu chamado e cumprir o propósito para qual Deus me criou. Amém? Que o seu coração seja terra fértil e que essa semente dessa palavra possa germinar, crescer e frutificar no devido tempo, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém, queridos? Se o Senhor falar com você, dê um comentário, fala alguma coisa, dê um testemunho para nós, através do direct do Instagram, através dos e-mails, através dos comentários no YouTube, ou dos comentários mesmo do Instagram, do Telegram. Então, meu querido, dê um testemunho daquilo que o Senhor tem falado e edificado na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele sempre tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e que Ele derrame a paz de Jesus, que excede todo entendimento, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua cidade. Amém, queridos? Fique com Deus e até a próxima.